Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite. Olha, eu já esquecendo que é a gravação de um vídeo. Eu gosto bastante de falar sobre a minha área, né? O que eu faço brilha em meus olhos. Eu acho que é muito nítido o quanto eu amo a minha profissão. E eu vejo ela como uma forma, né, de contribuir com a construção de sonhos de outras pessoas. E obviamente que eu não consigo atender todo mundo, eu não consigo fazer todas as reuniões que eu quero e falar sobre todos os temas. Então eu acredito que a internet seja um espaço que eu possa trazer algumas informações, eu possa dar alguns insights, porque nós vivemos em um país, né, que empreender é coisa de maluco, né? Além das questões externas e internas, porque um empresário ele é uma pessoa e ele também tem que lidar com ele mesmo, com a forma como ele lida com as questões do dia a dia. Nós temos uma alta carga tributária, nós temos um governo que não beneficia em nada as empresas e bancos, né, que são extremamente agressivos quando não tem ali o pagamento, enfim. A gente vive um cenário muito caótico, tá? E hoje eu queria começar a falar sobre o RTU, Regime de Tributação Unificada. É uma lei que ela veio para regulamentar a atividade dos sacoleiros que trazem ali mercadorias do Paraguai para vender no Brasil, tá? Fazer essa aquisição dessas mercadorias e trazer para o Brasil com o intuito de comercializar sem pagar ali a tributação é um crime, tá? É um crime de contrabando, é um crime de menor potencial ofensivo, mas ainda assim é um crime. Então é algo que eu gosto, né, de falar, porque não é porque na prática muitas pessoas fazem isso e não é visto como um ato criminoso que ele deixa de ser, né? Então, começo fazendo essa ponderação. E o porquê que eu gosto desse regime? Porque é uma forma de legalizar essa atividade, pagando ali um percentual de tributos e com ele você pode vender essas mercadorias internamente no Brasil sem nenhum problema. E quando eu falo sem ter problemas, eu falo desde trazer a mercadoria, né? Porque sabemos que muitas pessoas perdem as mercadorias quando traz ali do Paraguai, quando são paradas por fiscalizações, tanto da Receita Federal quanto as polícias, né? PRF, Polícia Militar, Polícia Civil não costuma fazer isso, mas não teria nenhum impeditivo. E o que acontece, né, com esse regime? Voltando então. Então, você não tem esse risco de perder a mercadoria, né, trazendo ela para cá, e também não tem um risco quando você envia para o seu consumidor final, né? Muitas pessoas, qual que é a prática assim no Brasil? Trazer mercadoria do Paraguai e vender pelas plataformas de marketplace. Aí nós estamos falando de Mercado Livre, Shopee, Magalu, Amazon. Eu acho que a Amazon é um pouco menos nesse sentido, mas ainda assim tem. E se eu esqueci de alguma, podem comentar aqui embaixo, tá? Então, o que acontece? Quando você começa a vender e você não tem ali, né, a comprovação da origem dessa mercadoria, durante todo o percurso até ela chegar no consumidor final, você pode perder sim a tua mercadoria. A Receita Federal ela vai apreender, ela não vai te devolver. E, tá, esse é o único problema que eu vou ter? Não. Por quê? O que acontece? Bastante. A empresa ela está vendendo ali, né, pelas plataformas. A Receita Federal começa a apreender as mercadorias. A Receita Federal ela olha e fala assim: tá trazendo mercadoria do Paraguai.
porque, né, ela vai aprendendo ali, você não vai apresentando os documentos. A nota fiscal de entrada. Inclusive, se Receita Federal apreender algum produto teu, que você tem a nota fiscal, você pode apresentar e requerer a liberação, tá? Demonstrando ali a origem da mercadoria, você tem direito a liberá-la, tá? Mas tá, o que acontece? Receita vê então que você está trazendo muitas mercadorias ali, está dando o perdimento das mercadorias, e ok, vai surgindo vários processinhos administrativos lá no teu ECAC. Chega uma hora que a Receita olha aquilo e fala assim, tá, isso aqui é uma prática habitual dessa empresa. O que ela faz? Ela oficia internamente a Receita Estadual, tá? O que a Receita Estadual ela vai fazer? Ela vai olhar para a quantidade de notas fiscais que você emite de entrada e de saída. Por quê? Às vezes você comprou 10 mil reais de mercadoria, mas as suas vendas elas são de 1 milhão. Tudo isso é lucro? Acho um pouco difícil, né? Ter uma atividade assim tão lucrativa. É óbvio que existem, né, várias questões de defesa ali, mas o que eu quero dizer é que ela faz esse confronto de forma automática ali pelo sistema dela e ela identifica que então tem alguma irregularidade. Quais costumam ser as consequências disso, tá? No âmbito federal, a Receita Federal, ela exclui a pessoa do Simples Nacional. Ela pode fazer isso, né, por essa questão de ter ali processos de perdimento de mercadoria? Não pode, tá? Quando isso acontece, a gente entra com um mandado de segurança e pede o reenquadramento ali no Simples Nacional. Essa é a consequência federal que a gente tem quando começa esse procedimento fiscalizatório, né? Que a Receita identifica ali que as mercadorias estão vindo de outro país, né? Sem a regularidade fiscal. Tá. No âmbito administrativo, a coisa fica mais feia. Por quê? Porque a Receita Estadual, quando ela identifica que você tem muita saída e não tem entrada, ela presume que a tua atividade é irregular. E o que ela faz? Ela suspende a tua inscrição estadual. Suspendeu a inscrição estadual, você não emite nota fiscal. Porém, o que ela costuma fazer? Fazer isso do dia para a noite, com base em meras suposições, achismos. Ela pode fazer isso? Não, não é esse o procedimento adequado. A gente também costuma entrar com mandado de segurança e pedir ali a reativação da inscrição estadual. É óbvio que vai ter todo um desdobramento ali administrativo, né, e judicial, e pode ser constatado sim que é uma atividade irregular. Mas obviamente que a gente, né, tem muitas formas de defender a regularidade da operação, tá? E principalmente essa questão aí dos procedimentos, tá? No âmbito federal, a Receita às vezes declara também inaptidão do CNPJ. Com isso, também não dá para emitir nota fiscal. E o procedimento, de novo, pode ser feito do dia para a noite, sem uma intimação regular, sem apresentar o documento, sem proporcionar ali para o contribuinte se defender, não pode, tá? Então, vários procedimentos, tanto estaduais quanto federais e municipais também, eles são feitos de uma forma irregular, eles são feitos do dia para a noite, mas não é assim que deve ser feito. E a gente consegue, em muitos casos, reverter esse impedimento administrativo, tá? Então, por que que eu acho o RTU ele tão importante? Porque é uma forma de você continuar ali com a tua operação, continuar trazendo mercadorias do Paraguai, mas ser regular. É óbvio que a gente tem
limitações da quantidade de mercadoria, as mercadorias que pode trazer. Então não é algo assim, consigo legalizar toda e qualquer atividade, todo produto que eu queira trazer? Não. E assim, o RTU, ele é muito pouco utilizado. Muito pouco, fica meio estranho de falar, mas ele é pouquíssimo utilizado. Primeira vez que eu escutei falar dele foi na minha pós de Direito Aduaneiro em Itajaí. E eu já tinha uns 7 anos de formada, assim, que eu lido com empresas, que eu lido com fiscalização, regime tributário, planejamento tributário, eu sempre lidei com tudo. E aí eu lembro do exato momento que o professor falou aquilo na aula, daquele regime especial. E eu fiquei assim, meu Deus, eu não sabia disso. E eu acho que ninguém sabia, ninguém sabe. E aquilo eu sempre fiquei assim, meu Deus, como assim ninguém sabe disso? Ninguém sabe que existe essa possibilidade. Então, quando eu trago RTU, não é algo que eu quero vender, não é algo, é algo que eu quero que os empresários que queiram se livrar desses problemas com relação à Receita Federal e Estadual, eles saibam dessa possibilidade, né? Aqui eu faço o procedimento de RTU e todos os desdobramentos, todos os acompanhamentos, orientações, faço, mas é algo que se a pessoa, né, se dedicar ali e quiser fazer sozinha, ela consegue, tá? É difícil? É. A parte de emissão de nota fiscal é, assim, terrível de chata. Mas é algo que está ali inerente ao empresário, né? Dele correr atrás das informações, dele ver como funciona. Às vezes ele vai achar que precisa de um profissional para acompanhar ele naquilo, mas às vezes não. Então vamos começar a falar do RTU. Desculpa toda essa introdução, mas eu acho interessante trazer essa visão, né, do porquê que eu acho importante, de como que funciona ali na prática, porque tem muita gente que quer trazer produto e não sabe as consequências disso, não sabe que pode responder por um crime, né? Então, assim, eu gosto de trazer esse contexto inicial para que vocês entendam que é um regime que, para muitas pessoas, como tem pagamento de tributo, ele não tem importância, as pessoas não querem ele, para outras vai ter sim. Eu tenho clientes que traziam produtos de forma irregular, já teve várias apreensões, apreensão de mercadoria, apreensão de veículo, só de veículo foram 2. De veículo deu acho que uns 120 mil reais e de mercadoria mais uns 30 mil, tá? Então, assim, até onde vale a pena o risco e o prejuízo, né? Enfim, vamos começar a falar sobre o RTU. O que eu vou trazer primeiro? Eu acho que primeiro eu vou falar da questão da tributação, porque é um ponto que todo mundo quer saber os custos, né? O custo ali para você fazer o processo administrativo e requerer o RTU. Custo ali para a Receita Federal não tem, tá? É totalmente gratuito, você vai fazer um requerimento pelo acesso ao portal ECAC, incluindo ali a documentação que ela solicita. Eu vou falar tudo isso com calma. Mas você não tem nenhuma taxa administrativa a ser paga, tá? O que você tem? Você tem os tributos do valor da mercadoria que você comprar. Então, por exemplo, você foi e você comprou vou pegar um item já que poderia ser adquirido pelo RTU, um relógio. Você comprou um relógio por 100 reais. Você vai pagar 25% de tributo federal, que são os tributos ali da importação. Porque nessa operação, apesar de ser ali uma compra feita pela via terrestre, uma coisa simples, digamos assim, ela é considerada uma importação, né? Uma introdução de uma mercadoria de um país para o Brasil. É uma importação, tá? Então você vai pagar 25% ali de tributo federal
mais o ICMS. Qual que é a alíquota do ICMS? Em tese, a grande maioria dos estados tem um convênio firmado com a Receita Federal, com a União, que faz com que a tributação do ICMS para esse caso de RTU seja de 7%. Mas o que acontece? Muitas vezes tem até estado que tem de fato, né, esse convênio, essa regulamentação, chega lá na mão do auditor e ele fala: não, não tem esse convênio e você vai ter que emitir ali a guia com o valor do ICMS do teu estado. Então é algo que assim pode acontecer, tá? Como pode não acontecer? Vai depender muito do auditor que está lá no dia. É meio chato falar isso, mas é verdade. Vai depender da autoridade aduaneira que está no dia que você está fazendo a regularização dessa mercadoria, tá? Então pode ser que eles falem que não é 7%, mas a regra é de 7%, tá? E aí o que acontece? Quando a gente está falando de tributação, percebam que essa tributação ela é para introduzir a mercadoria no Brasil, tá? Por que eu falo isso? Quando você for vender para o teu consumidor final, quando você for fazer a venda dessa mercadoria, ali é uma outra operação. Então você vai fazer duas, você vai importar as mercadorias para o Brasil e depois vender para uma outra pessoa, o contribuinte final. Essa, você vai ter primeiro a tributação dessa aqui, mas depois você vai ter dessa daqui também. Eu falo isso porque é muito importante que você calcule os custos para você saber qual que é a tua margem de lucro, para você ver a viabilidade do teu negócio. Porque pode ser que às vezes você olha e fala assim, ah, isso aqui eu consigo ganhar R$ 50 por cada peça, é vantajoso. Tá, mas você colocou os custos da viagem, você colocou os custos ali da tributação que você vai pagar para regularizar, os custos, né, da venda final desse produto, tudo isso tem que ser calculado, porque senão você não cria um negócio saudável. E muitos negócios, eles tendem ao fracasso exatamente porque não tem esse cuidado inicial e não tem ali as informações necessárias para ter esse cuidado inicial, tá? Com relação a essa tributação, o que vai mudar? O regime ali que a pessoa está inserida, para muitos casos, compensa o Simples Nacional, só que quando a gente está falando de mercadoria, perceba que a gente tem um custo alto, né? As mercadorias têm um custo muito alto. Então, muitas vezes, por exemplo, um lucro real, por mais que a operação ela seja pequena, talvez compense. Por quê? Porque o lucro real, você vai efetivamente tributar o que você teve de lucro, né? E quando você está falando do Simples Nacional, por exemplo, você está falando de faturamento. Então, tudo que você vende, incluído com o valor ali da mercadoria, né, vai estar ali na tua base de cálculo para essa tributação, tá? Então, isso vai depender muito da escolha do regime. E aí, pegando esse gancho, a gente já entra numa questão muito importante que é quem pode se habilitar o RTU e o MEI, ele pode aderir ali ao RTU. Por quê? Porque a gente sabe que a tributação do MEI, ela é ridiculamente baixa, né? Então, vamos para esse assunto, tá? Primeiro falando ali do MEI. Quando a gente fala do MEI, a lei, ela deixa meio dúbio ali se pode ou não o MEI ele aderir ao RTU. Mas nós temos site da Receita Federal oficial que fala que o MEI ele pode sim aderir ao RTU, tá? Então a gente tem ali uma exposição clara do entendimento da Receita sobre o assunto. Então pode MEI, microempresa e empresa de pequeno porte, tá? Desde que esteja ali no Simples Nacional ou no CIMEI, que é o MEI, né? Você pode aderir ao RTU. O que acontece? Na prática,
A grande maioria das empresas que eu já fiz, já solicitei o RTU, não eram MEI, né? Até porque o MEI, ele tem uma quantidade ali de faturamento e tudo mais, então isso em muitos casos ia inviabilizar a própria atividade. E o que acontece? Eu já vi casos, né, de MEIs solicitarem ali o RTU e ter o pedido negado, não expressamente trazendo que era essa a questão, tá? Mas o que eu vejo é que tem, dependendo de com quem cai o teu pedido de RTU, pode ser que venha um indeferimento. Por que eu falo isso? Porque eu acho que é muito simples eu vir aqui e falar assim, ah, o MEI pode? Pode. Ok, pode, né? Se a gente for ver ali pela lei, eu estudei bastante a legislação, tem como defender que tem direito, sim. Mas como tem essa questão um pouco duvidosa, pode ser que teu pedido seja indeferido, né? Então é importante que você saiba disso. É importante, na verdade, que você saiba que existe a lei e existe o que a Receita quer fazer, infelizmente. E às vezes a gente tem que entrar com medidas judiciais para afastar as ilegalidades, mas é uma prática do Brasil. Não adianta eu chegar aqui e falar, ah, a Receita Federal, ela é boazinha, está na lei, ela tem que fazer. Ah, seria um mundo perfeito, mas não é assim que funciona. Um detalhe muito importante é que quando a pessoa ela quer trazer mercadoria do Paraguai, o que às vezes ela faz? Ela faz também a habilitação no Sescomex. A habilitação no Sescomex, ela é para fazer outro tipo de importação. Aí a gente está falando da importação de fato, né, que a gente tem ali. Importação direta, por conta e ordem, por encomenda. Ou seja, qualquer produto que você vá trazer ali, desde que não seja um produto proibido de outro país, pela via terrestre, marítima ou aérea, tá? O RTU, ele é específico para compras feitas na cidade de Leste, ali fronteira com Foz do Iguaçu. Eu posso fazer essa regularização trazendo mercadoria de Guaíra? Não. Posso trazer mercadoria do Uruguai, da Argentina? Não. Pelo RTU? Não, tá? Deixar isso bem claro. E são sistemas diferentes, tá? Quando a gente está falando ali da habilitação do radar, é outro acesso, é outro sistema, é outra complexidade, né? Os documentos exigidos são outros, o procedimento, enfim, é tudo diferente. Então, você não precisa, se você quer trazer compras ali do Paraguai, é o RTU que você vai utilizar. E tem muita gente que fala assim, ah, eu já pedi para o meu contador fazer o acesso ali ao radar, porque vai que eu preciso. Primeiro que assim, é muito fácil você fazer ali o requerimento e você ter deferido, né, para você importar no limite de US$ 50.000 semestrais. Mas, para você fazer uma importação regular, não ter problemas futuros, a tua empresa ela tem que estar toda regularizada. E isso vai ser matéria para eu trazer no outro vídeo, senão esse vídeo aqui vai ter 5 horas. Mas, o que eu queria falar? Quando você faz esse pedido do radar, o radar, se você não utiliza ele, ele vai cair com 1 ano, tá? Então, assim, eu não vejo de uma forma muito estratégica solicitar um radar e ter ali, ah, se eu precisar, eu já tenho um radar, tá? Eu não acho que seja muito interessante. Você vai ter custos ali com o contador, né? Você assim, não faz muito sentido. Mas, se você quer trabalhar com essas duas modalidades de importação, ah, eu quero trazer do Paraguai, mas eu estou vendo para importar da China, tal produto, ok, né? Eu acho que é tudo questão de estratégia mesmo e do que o teu negócio está te pedindo nesse momento. Vamos lá. Já falei disso. Tá. Para você ser homologado ali e trazer produtos pelo RTU, você precisa fazer um requerimento administrativo pelo ECAC.
Adianta você ir lá na fronteira, lá na aduana e falar, eu quero importar dessa forma aqui, eu vi que existe a lei, me defere? Não existe, não vou fazer isso. Gente, às vezes eles não fazem nem o que eles têm que fazer. O que dirá quando a lei traz um procedimento diferente disso? Então, você tem que fazer o pedido administrativo, você faz um requerimento, você junta a documentação que eles solicitam ali, que é uma documentação simples, tá? Contrato social, alvará, se você tiver, documento dos sócios, certidão da junta comercial, tem um requerimento específico que você vai marcar os campos, né? E só, tá? Você faz o pedido pelo ECAC e você aguarda o deferimento. Quanto tempo que demora esse deferimento? Quando a gente está falando de Receita Federal, nada tem um padrão definido. Na verdade, qual que é o padrão? Demorar. Então, pode ser que demore 3 meses, pode ser que demore 6 meses, pode ser que demore 1 ano, pode ser que saia em 1 semana. Na prática, o que eu vejo é que os pedidos demoram de 3 a 5 meses para serem deferidos. E quando, né, os clientes eles querem fechar com a gente, o que a gente faz? Depois de 30 dias ali que a gente fez o pedido e que a gente não tem uma resposta, a gente entra com um mandado de segurança para agilizar o procedimento, tá? Porque tem pessoas, né, que estão com pressa de iniciar e tem outras que não. Ah, não, isso aí eu quero fazer só ano que vem. Então faz o pedido, meu amigo, e só fica ali acompanhando, tá? Vai sair um despacho da Receita Federal, né, falando que você tem direito ali ao RTU, e o que a gente tem na legislação é que no primeiro dia útil do mês seguinte, você pode começar a trazer as mercadorias, tá? Eu não sei por que a lei criou esse início, que deveria ser automático, mas enfim, né? Quem somos nós na fila do pão? Então, os documentos aqui eu já falei o que precisa. Quando você faz o RTU, pode ser você mesmo que vá lá na aduana, mas você pode eleger também um procurador para fazer isso para você. E quando você quer fazer isso, você quer ter esse procurador, você tem que fazer esse requerimento, tem que informar ali no RTU. Uma coisa que eu acabei de lembrar, muito importante, é que assim, se você faz o pedido de RTU e depois você tem alguma alteração, ou alteração do teu quadro societário, ou alteração do teu endereço, enfim, qualquer alteração assim de informação de dados, você tem que comunicar ali no processo de RTU, porque eu já vi pessoas que às vezes mudaram o endereço, eu comuniquei no RTU, mas não tinha saído uma resposta ainda, e o fiscal falou, olha, os dados aqui não estão condizentes, né? Eu não vou liberar. Daí lá vai eu, imprimir todo o protocolo que eu fiz para a pessoa mostrar para o auditor, ó, a gente informou no processo que teve alteração. Então, libera aí minha mercadoria. Já aconteceu isso? Já aconteceu. Receita Federal não é brincadeira, tá, gente? Do representante, então, eu já falei. Vamos falar agora sobre os limites, tá? A primeira coisa que é importante. Quando você faz o RTU, ele serve ali para matriz, tá? Então não adianta você falar assim, eu vou criar várias filiais e cada uma delas vai ter um RTU para eu aumentar esse meu limite de utilização. Não vai adiantar. Você poderia criar vários simples nacionais ali para fazer isso? Juridicamente não, mas tem gente que faz. Só que é aquilo, cada pessoa daí precisa ir lá e fazer o requerimento, né, e deferir ali as mercadorias. E lembrando que assim, toda vez, né, tem um procedimento para você fazer a liberação dessas mercadorias. E esses produtos vão passar pela mão de um auditor fiscal. Na verdade, normalmente é uns 3, 4, tá? Então, não adianta você falar assim, não é um procedimento que, eu comprei, eu tenho RTU e é só eu ir para casa. Não é assim, tá?
Então, não criem coisas mirabolantes para tentar fraudar. Ah, o fiscal não vai ver que não é esse valor. Ele vai ver tua mercadoria, ele vai ver a nota fiscal, ele vai ver a fatura. Não tentem dar um desperto com a Receita nesse sentido. Por quê? Porque você vai passar por uma fiscalização ali direta antes de voltar para o Brasil, tá? Mas já eu chego nesse ponto. Então, qual que é o limite? R$ 110 mil por ano, tá? Esse limite, ele é da mercadoria, tá? Não inclui ali os tributos, né? O que você paga. Só que é um detalhe, né? A gente até hoje não teve nenhum problema assim com relação a isso. Mas pode ser que venha algum entendimento divergente da Receita e falar, você ultrapassou, né? Porque tinha ali os tributos e eu conto também com os tributos. Pode acontecer. Até hoje não aconteceu. Além desse limite anual, você tem os limites trimestrais. Então, no primeiro trimestre, R$ 18 mil, segundo trimestre, R$ 18 mil, terceiro trimestre, 37 mil, quarto trimestre, 37 mil. Ah, eu passei desse limite. Se você passar 20% do limite máximo, você vai pagar uma multa de 50%. De 20% até 50% do limite máximo, a multa é 75%. Acima de 50%, você vai pagar uma multa de 100%. Então, assim, se o teu produto for muito vantajoso, tiver uma margem de lucro gigantesca, pode ser que compense você passar aí e pagar essa multa. Mas tem que fazer conta, né? Eu falo, empresário tem que fazer conta, gente. Não tem jeito. Tem que criar estratégia, tem que fazer conta. Se você quer uma coisa fácil, não empreenda, de verdade. Você só vai se frustrar. Enfim. Pode ter divergência também entre a mercadoria, tá? Ali a descrição, né? Às vezes você comprou um produto e a NCM e a descrição traz outras informações. Você pode ter multa também de 100%, tá? E principalmente se tiver ali uma diferença de preço. Porque o que às vezes as pessoas fazem, tá? Elas conversam com a loja e falam, eu quero que você lance esse produto com tal valor. Um valor muito reduzido, para trazer mais quantidade, por exemplo, e pagar menos tributo. Gente, a Receita Federal, ela tá ali no Paraguai, ela sabe o preço, ela sabe quanto custa, ela sabe a cotação do dólar. Então, assim, ela vai ver que você tá mentindo, né, e vai aplicar multa, pode apreender a tua mercadoria. Então, pensa muito bem, né, o que você vai fazer e como você quer construir o teu negócio, principalmente. Ai, ai. Quando você faz o RTU, em tese, tá? Ele é indeterminado. Então, uma vez que você fez o pedido, ele não é igual ao radar, por exemplo, que dali um ano sem utilização cai. O RTU não, tá? Mas tem causa sim de suspensão do regime, tá? Principalmente, né, se você tiver venda de mercadoria sem nota fiscal, ou eles constatarem ali alguma irregularidade, né? Essa questão do limite, se você é uma pessoa que sempre está ali passando do limite de utilização, eles podem suspender o regime e pode cancelar também, tá? Se você for excluído do Simples Nacional, você vai ser excluído do RTU, por exemplo, tá? Se você teve várias suspensões, você pode ser excluído. Se você trouxer um produto que não está na lista positiva, você vai ser excluído. Não vai ser suspenso, vai ser excluído, tá? A Receita, ela costuma ser bem agressiva nessa questão de proteger o Brasil contra produtos que não podem entrar em território nacional. Não vou entrar em questões políticas, não vou entrar nessa questão ideológica, porque isso é papo para outro momento, tá? Eu rito de apuração, isso não precisa. Tá. Então, ok, fiz o requerimento,
me deferir um RTU, quais produtos eu vou trazer? Primeiro que eu acho que antes de você fazer o requerimento, você tem que saber o que você vai trazer. Você tem que saber se compensa o que você vai trazer. Qual que é a competitividade do teu produto, qual que é o diferencial. Entrar ali nos marketplaces e ver o preço praticado, a quantidade de produto vendido por aquela pessoa, né? Ah, ok, tem muitos que vendem muito porque não tem RTU, não paga tributação e tá lá, né, vendendo milhões. Tem, mas uma hora cai, tá? O que eu posso dizer é que uma hora cai e a receita tá cada vez indo mais de frente com essa questão, tá? E vai mudar bastante também com relação à reforma tributária, a responsabilidade dos marketplaces. Então, assim, vai ser uma coisa cada vez mais difícil trabalhar na irregularidade quando a gente está falando de mercadorias trazidas do Paraguai. Ah, mas tem bastante. Tem, concordo totalmente. Não vou falar aqui minha opinião, se eu acho que tem que ou não pagar tributo. Mas, enfim. Então tá. Quando a gente está falando então de RTU, tem uma lista positiva. Ou seja, você só vai poder trazer os produtos que estão lá previstos, tá? E tem lista negativa, ou seja, esses produtos, em hipótese alguma, você pode trazer, que são bebidas e cigarro. E aqui, quando eu falo de bebida, eu tô falando também de bebida não alcoólica, tá? Porque as pessoas acham que é só bebida alcoólica que não poderia. E não, é bebida de uma forma em geral. Por quê? Não sei. Veículos e peças, tá? Mas tem alguns componentes ali de algumas peças que pode. Medicamento. Então, eu vou trazer Monjaro pelo RTU. Não vai nem Monjaro e nem outros medicamentos. Pneu também. A questão do pneu, tá? A questão da bebida, eu não sei se entra muito nesse quesito, mas veículos, peças e pneus é muito por uma questão de preservar as empresas brasileiras, tá? Então, eu vejo, né, alguns itens aqui dessa lista negativa. Alguns para proteger a saúde humana, por exemplo, o cigarro, e quando a gente fala de cigarro, não é só o cigarro convencional, mas o cigarro eletrônico também. Mas a gente tem essa questão aí de proteger as indústrias nacionais. Tá certo? Tá errado? Precisa dessa proteção? Não vou entrar nesse mérito, porque aí é uma questão muito de opinião, tá? Produto pirata ou falsificado também não pode. Então, às vezes você vai comprar uma marca lá com NCM, mas é um produto falsificado da Apple e que remeta à Apple, você pode ter problema, tá? Bens que exijam licenciamento especial, tá? Então, se tiver algum produto ali que precisa de uma regulamentação da Anvisa e do Inmetro para entrar no Brasil, você também não pode trazer pelo RTU. Então, quando você for pesquisar um produto, você tem que pesquisar tudo. Você tem que ver se precisa de licença, você tem que ver a questão da falsificação também. Não é só olhar para o NCM do produto. O que é NCM? Nomenclatura Comum do Mercosul. É um código, né? São números da identificação de um produto. Porque às vezes você olha para um copo e, por exemplo, para um é copo, para o outro é xícara. Então a gente tem uma classificação numérica para descrever itens, né? E aí tá. Vamos lá para ver. Eu vou abrir aqui porque eu acho que aqui tá sem RTU lista positiva. Uhum. Gente, cadê essa lista?
positiva. Cadê o link? Aqui, achei. Vocês vão ver que tem alguns itens assim, muito bobinhos, tem alguns relevantes. É bom dar uma olhada, ler essa lista, tá? Eu vou deixar ela aqui embaixo nos comentários. Então vamos lá, tem muita coisa de pintura artística, tipo, ó, cores para pintura artística, tá? Impressos. Então, quando a gente fala dessa lista do RTU, a gente tem muita questão de eletrônico, tá? O foco dela são eletrônicos, mas a gente tem alguns outros itens assim que não dá para entender por que alguns itens entram ou não entram nessa lista do RTU, tá? Eu vou me abster de dar decisões, provavelmente foi uma decisão política da época, beneficiando de repente algumas empresas, eu não sei. Vamos ao que a gente tem, né? Vamos à realidade que a gente tem. Guarda-chuva, louças e artigos domésticos, higiene, porcelana. Então aqui vai entrar muito copo, xícara, taça, utilitários ali, né? Só que a gente tem que olhar, né? Por exemplo, ó, jogo ou aparelho de jantar entra, tá? Então você tem que ver muito o que você vai comprar e como você vai comprar. Às vezes você quer um item que ele não está aqui descrito, mas num jogo, por exemplo, ele poderia entrar nesse enquadramento. Bombas de ar ou vácuo, compressores, coifas, aspirantes, ventilador de mesa, pé, parede, teto, janela, com motor elétrico incorporado de potência não superior a 125 watts. Uma coisa importante, quando a gente olha para essa lista, é que ela traz a NCM e às vezes a NCM vai trazer ali limitações daquele produto. Então, com relação à potência, com relação ao peso, com relação às funcionalidades. Então, não é só assim, eu vi que tem, por exemplo, um aspirador robô, né? Eu posso trazer qualquer um? Não, tá? Precisa desse olhar, dessa cautela, porque não adianta você fazer de qualquer jeito, chegar lá, ter problema com a Receita Federal e não poder trazer o teu produto. A gente tem aqui bastante laser, tá? Tem umas coisas aqui, gente, que eu não sei o que é. Impressora, calculadora, máquina automática para processamento de dados. Tem bastante coisa aqui de processamento de dados, tá? Essa parte de computador, tem teclado, mouse, mesa digitalizadora, máquina para apontar lápis. Gente, isso ainda existe. Grampeadores. Enfim, tá? Pilha tem também. Aí traz aqui as classificações das pilhas que podem. Aspiradores. Aspirador é um produto muito trazido do Paraguai, na maioria dos casos de forma irregular. E eles são bem aprendidos em fiscalização. Por quê? Porque a Receita sabe disso, né? Então, aspirador aqui, com motor elétrico incorporado, de potência não superior a 1.500 watts e cujo volume do reservatório não exceda 20 litros. Tem também aqui a classificação de outros e outros aspiradores. Então, para aspirador, a gente tem 3 NCMs, tá? Aparelhos eletromecânicos com motor elétrico incorporado, trituradores, misturador de alimento, liquidificador, batedeira, moedor de carne, aparelhos de função múltiplas para processar alimentos, aparelho ou máquina de barbear, de cortar cabelo, depilar, aparelhos de iluminação, tem farol, aparelho de sinalização, luzes fixas, caixa de luzes. Eu não sei se aqui entraria
aqueles produtos de LED que a gente usa muito para gravação, né? Tripé, não sei o quê. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza, isso tem que ser verificado. Gente, tem bastante coisa. Secador de cabelo, outros aparelhos para arranjo de cabelo, aparelho para secar mão, outros fornos fogões, aparelho para preparação de café, isso aqui é muito importante. Torradeira de pão, panela, fritadeira. Aparelhos eletrônicos, aqui entra bastante a questão daqueles, daqueles, sabe aqueles negócios de conector de internet? Gente, fugiu o nome da minha cabeça. Hub, toda essa questão aí para fazer o Wi-Fi funcionar, tá? Vamos falar dessa forma. Gente, tem bastante coisa, tem bastante mesmo. Tem rede celular, telecomunicação, tem interfone, telefone público, outros aparelhos com capacidade de conexão sem fio, nananã, microfone, alto-falante, fone de ouvido, aparelho de gravação de som, câmera fotográfica, foto e vídeo, enfim, tá? Discos de armazenamento, e aí tem várias classificações aqui, fita magnética, ai, nossa, cansa falar tudo isso, hein? Câmeras de televisão, câmeras receptores, amplificador, toca-fita e gravador. Eu acho que precisam rever essa lista aqui, tá? Acho que a gente podia fazer um movimento para, vamos, né? Ó, essa lista aqui, se eu não me engano, ela é de 2009. Deixa eu só acabar ela aqui rapidinho. Telefone celular pode também, tá, gente? Projetor, enfim, tem bastante. Relógio de pulso, relógio de parede, despertador, garrafa térmica. A gente acaba com garrafa térmica. Cordas para instrumentos musicais também, tá? Enfim, é uma lista assim com várias coisas. Ó, 2018. De 2018, a gente está falando de 8 anos, né? Que já se passaram, 2026. Tá na hora dessa lista ser revista e os produtos serem alterados. Mas acho que não é um bom momento político para isso. Melhor deixar quieto, porque senão eles vão tirar muita coisa dali. Então, por enquanto, vamos deixar assim. Então, quando você for lá no Paraguai, o que vai acontecer? Você tem que levar os documentos, então leva a habilitação ali do RTU, por mais que a Receita ela pode puxar online, pode, mas gente, facilita o trabalho dela. Quanto mais você facilitar, mais você vai ter facilidade lá, tá? Pega essa dica. Então leva todos os documentos, teus documentos pessoais, leva tudo escaneado, impresso, tá? Contrato social, certidão da junta, tudo que você puder levar de documento, leva. É melhor você levar e não usar do que não levar e precisar e a Receita encrencar com você, tá? Se puder também levar um computador, é meio complicado levar um computador para o Paraguai, mas se ela te pedir alguma informação, às vezes só tem ali, você só tem acesso, né, ao certificado digital, seja algum documento, precisa assinar, facilita a tua vida, tá? Mas para os meus clientes, sempre que eles estão lá, a gente está em contato, né? E qualquer problema que eles tenham, eu resolvo para eles. Quando você compra o produto na loja, e tem muita gente que faz a compra, tá? Liga lá, separa tudo, paga e só vai retirar depois,
tá? Tem muita gente que faz isso. Você vai precisar de um documento que chama fatura comercial, tá? Eles chamam lá de factura. E nessa fatura tem que ter a descrição do item, o NCM, a quantidade, as informações, então, de potência, de cor. Quanto mais completo de informação for esse documento, menor é a chance de você ter problema com a Receita Federal, de qualquer questionamento que ela venha fazer, tá? Confira as informações, tanto da loja, quanto do teu nome, quanto da quantidade, porque se tiver qualquer erro nesse documento, você pode ter problema com a Receita. Você pode ter problema com a Receita fazendo tudo absolutamente certo. Imagina se tiver alguma divergência, né? Outra dica que eu dou também para os meus clientes quando eles estão no Paraguai é você tirar foto. Então, por exemplo, tem um produto lá, tem fone que custa 100 reais, vamos falar em reais, não vamos falar em dólares não. E ele tá por 80, é uma promoção. Tira foto. Por quê? Porque lá a Receita pode te questionar. Por que que tá nesse valor aqui? Porque não é esse valor praticado. Você vai estar ali, aqui ó, Receita. Olha aqui, tá? Comprei tudo certinho. O que que ela vai falar? Nada, né? Então assim, já se previna. Sabe quando o homem tem uma mulher muito brava e ele não tá fazendo nada de errado, mas ele já vai criando ali comprovações de que ele não estava fazendo nada errado para quando chegar em casa mostrar para ela? Então, é isso que vocês têm que ter na cabeça de vocês, tá? Quando vocês estão lidando com a Receita Federal. Testar os produtos na loja, tá? É muito importante, mas isso é mais uma questão assim que nem tem a ver com a RTU, né? Depois que você pegou suas mercadorias, você tá ali com a fatura, você vai até a aduana, né, da Ponte da Amizade ali. E uma coisa importante, tá? Antes, para você chegar lá, para daí você iniciar esse procedimento, era até as 3 da tarde. Hoje, que é dia 9 de julho de 2026, quando eu estou fazendo esse vídeo, final de abril, saiu uma portaria que o horário para você chegar lá é até as 2 da tarde. Toda vez que você for, né, para o Paraguai fazer esse requerimento, verifique antes se teve alguma alteração, porque você pode ser pego de surpresa. Obviamente que eu alerto todos os meus clientes, né, todos que vão, já mandei esse comunicado, para que eles cheguem lá e não tenham essa surpresa. Porque às vezes por conta de 15 minutos, o que acontece? A pessoa tem que voltar na loja, deixar as mercadorias, ou às vezes a receita deixa ficar ali mesmo, você tem que voltar no dia seguinte. Então, às vezes, o teu planejamento de viagem não era ficar mais um dia lá. E às vezes você vai ter que ficar porque você não se atentou ao horário de funcionamento, que é das 9 às 2 atualmente. Mas isso pode mudar, tá, gente? Lá, a Receita ela vai fazer uma declaração dessa importação. Então, ela vai fazer uma relação ali de tudo que você está trazendo, que você tem direito ao RTU. E ela vai fazer essa declaração. E aí você tem que emitir as guias ali dos tributos, tá? Normalmente, para os meus clientes, eu faço essa emissão, porque é difícil fazer lá pelo celular, mas, por exemplo, você quer fazer tudo sozinho, leva um computador para você fazer com calma, vê antes como que faz, quais as informações que você tem que colocar, e aí você emite a guia, paga e mostra isso para a Receita, tá? Se você não fizer isso, eu vou pagar depois, esse tributo, vou ver se eu vou pagar. Querido, você não vai tirar a tua mercadoria de lá, sinto muito. Depois de fazer esse pagamento, né, você ainda tem que fazer a emissão das notas fiscais dessas mercadorias. E se não for você que vai fazer o transporte dessas mercadorias, você ainda tem que emitir um conhecimento de transporte. Nossa, mas é muita coisa. Gente, a atividade empresarial exige muita
Questão contábil, fiscal, documento, a gente está falando de uma operação. A gente não está falando de uma pessoa que vai lá e busca um produtinho aqui para vender. A gente está falando de um empresário que quer fazer a tua operação ali de uma maneira lícita e dá trabalho. Tudo no Brasil dá trabalho. Gente, até a informalidade ela dá muito trabalho, tá? Com relação aos horários, então, eu já falei, né? Os meus clientes, tem alguns que os contadores que fazem a emissão, mas daí a gente fica ali em contato, porque às vezes o fiscal fala para colocar uma informação e eu falo, não é essa informação, aí às vezes faz a nota fiscal, aí tem que cancelar. E essa é a parte chata, tá? A parte de emitir as guias tributárias, principalmente às vezes a estadual dá um pouco mais de trabalho. Emitir ali a nota fiscal, é essa parte do procedimento que é chata, tá? Passou por isso, você está livre para ir embora com as suas mercadorias, com uma ressalva, tá? Você não pode, no mesmo veículo que você está trazendo ali aqueles produtos, você trazer produtos, por exemplo, sem nota fiscal, tá? Porque se a Receita te parar, você pode perder todos os seus produtos. O veículo, ele tem que estar, de alguma forma, registrado ali no sistema? Não, tá? A gente não tem essa necessidade atualmente no Brasil da gente fazer o registro dos veículos, tá? Que vão fazer essas mercadorias, trazer essas mercadorias. Então, com relação a isso, é bem tranquilo, tá? Só vou ver se eu tô esquecendo de algum detalhe. Eu fiz aqui um campo de perguntas frequentes e alguns assuntos que eu não falei durante esse vídeo eu vou abordar aqui, tá? E às vezes ficou alguma dúvida, mas se mesmo assim ainda ficou alguma dúvida aí, pode ou manda aqui no comentário ou entre em contato comigo pelo WhatsApp, que vai ser um prazer ajudar. Ah, vamos lá. Não utilizei todo o crédito em um trimestre. Posso utilizar no seguinte? Então, por exemplo, primeiro trimestre era 18 mil, eu usei 10. Eu tenho 8 para usar no seguinte? Não. Não usou, você não pode mais usar. Por isso que trazer produtos do Paraguai exige uma questão de logística, né? Da onde você mora, o quanto você gasta na viagem, tanto de tempo quanto de dinheiro. Compensa trazer tudo de uma vez? Não compensa. Compensa às vezes, por exemplo, fazer uma viagem entre 2 trimestres ali, que eu vou pegar o finalzinho de um e o começo de outro para trazer um monte de coisa de uma vez, apesar de que daí você tem que fazer, passar 2 vezes ali pela aduana, tá? Porque senão vai entrar tudo num só. Mas exige um olhar, né, estratégico, tá? Que eu já respondi. Lojas que vendem pelo RTU. Tem loja que vai vender qualquer produto pelo RTU e tem loja que não. Ah, esse tipo de produto eu não vendo pelo RTU. Isso acontece. Ou às vezes, por exemplo, você fala, a loja fala, eu vendo pelo RTU. Aí você fala, eu quero tal aspirador. Ah, esse eu não tenho para emitir pelo RTU. Mas às vezes é pela questão da potência, por exemplo, tá? Por não se enquadrar ali na NCM. Eu tenho uma lista aqui de quais empresas, quais lojas que trabalham com RTU. Porém, isso é uma coisa muito volátil, né? E que eu não sei se seria interessante eu divulgar essas informações aqui, porque daí às vezes você pode chegar lá e falar, eu vi num vídeo que vocês trabalham com RTU. Ah, não, a gente não trabalha mais, né? Então, assim, é interessante que quando você estiver fazendo ali a tua pesquisa de viabilidade do negócio,
você vai ter que pesquisar os preços. E nisso você pode ver ali se a loja ela vende pelo RTU ou não, se ela exige algum valor a mais, enfim, tá? Para os meus clientes, obviamente, que eu faço toda essa orientação, essa curadoria junto, até dos produtos, né? Ele vai lá comprar, eu vejo se a fatura foi emitida da forma correta, se as informações estão corretas, enfim, tá? Mas eu não acho interessante eu divulgar nesse vídeo quais lojas. Mas tem bastante loja, o que eu posso dizer, que tem bastante loja conhecida e tem 3 aqui que elas são lojas bem visitadas e que elas vendem por RTU. Não vou falar o nome. Eu acho que é isso. Talvez eu tenha deixado de trazer alguma informação aqui, mas eu tentei trazer tudo considerando, né, o que sempre me questionam com relação ao RTU e também o que eu vivencio na prática com os meus clientes, do que eles têm de problema, de como a Receita age, de como a gente contorna essas situações. Tem que ter paciência. Não é algo, se você quer fazer algo, por exemplo, esporádico, eu vou lá, eu vou trazer um produto e vou ver se vendo, eu não quero dispor energia, não quero dispor dinheiro, não quero nada, é só uma tentativa, estou indo lá à toa. Não, o RTU não é para você, né? Agora, se você quer trazer produtos com uma maior frequência, poder emitir nota fiscal, né? Ter ali, não ter problema com a Receita Federal, estadual, construir um CNPJ para perdurar, né? Que você não vai ter problema no teu CPF ou no CPF de outra pessoa. Aí o RTU é para você, tá? Estou aberta, quem quiser conversar, quem for também, quem tiver, né, quem tiver o RTU e quiser trazer alguma questão assim, aconteceu isso aqui comigo, eu contornei assim, eu adoro saber os bastidores das empresas, a vivência, o que vocês passam. Se tiver alguma forma de eu ajudar, podem contar comigo. Mas trazem também, sabe, essas informações. O RTU não foi vantajoso para mim, parei de trabalhar. Nossa, o RTU fez eu construir uma empresa sólida, que eu não tenho problema. Fiquem à vontade, tá? Eu sou muito aberta nesse sentido. E eu tava batendo aqui no fone, eu acho que vai dar uns barulhinhos aí na hora que eu escutar o áudio. É isso, pessoal. Eu agradeço quem conseguiu ficar até o final do vídeo, que eu falo, eu gosto de falar, gente. 1 hora. Vai ser um vídeo que provavelmente eu não vai editar, não tenho paciência para editar. E até quando a gente está numa reunião, né, as coisas elas vão fluindo de uma forma natural. E eu não gosto dessa coisa da internet, de que tudo é muito perfeito, não tem uma falha na comunicação. Eu não gosto, gente, porque isso para mim não passa a verdade. Então, essa é a minha forma de trazer conteúdo aqui. Espero que vocês tenham gostado e me deixem a opinião de vocês. Pode ser opinião sincera, melhor é isso, melhor aquilo. Estou totalmente aberta para sugestões. Muito obrigada.